E a gente tem certeza que o que a gente está fazendo aqui vai deixar o Fluminense em outro nível de competitividade. A gente está falando de 4 John Ayers, por exemplo. 13 dos investidores desse projeto do Fluminense, vou dar os nomes aqui. Família Almeida Braga, que é ligada a seguradoras como Atlântica, Bradesco. A família Klabin, que é ligada a empresas de papel e celulose. Eu diria que eu faço investimentos há vários anos. É seguramente um dos grupos de investidores mais qualificados que qualquer empresa poderia ter. A gente vai ter uma pessoa que entende de futebol global, então quem que está na Europa, vendo o que está acontecendo de melhor no futebol mundial, e a gente vai gerir o Fluminense, vai levar o Fluminense para outra prateleira de gestão. O Brasil vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Fala, torcedor! Tudo certo com você? Bem-vindo à Intermediária. Aqui nós somos apaixonados por futebol, assim como você. Sinta-se em casa, aproveite o conteúdo, os cortes aqui são certeiros, só com o filé mignon das coletivas e as repercussões mais importantes do futebol nacional, beleza? Então é isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal e, se você gostar do conteúdo, deixar o seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E digo mais, hein? A resenha aqui sempre pega fogo, então deixa sua opinião aqui embaixo, falou? Bora pro vídeo! Um dos investidores à frente do projeto SAF do Fluminense, e o Carlos de Barros gentilmente atendeu ao nosso convite de, ao vivo, tirar as dúvidas não só da torcida tricolor, mas de todo mundo curioso por aquilo que pode acontecer com esse clube tão tradicional do futebol brasileiro. E eu queria pedir para o Carlos, vou fazer uma pergunta bem básica mesmo. Como, em linhas gerais, como ele resumiria o projeto do grupo de investidores, do qual ele e outros tricolores estão à frente, como ele resumiria a proposta da compra do clube, né, caso o Fluminense aprove, os sócios e o conselho depois, a transformação para a sociedade anônima do futebol? Como é que você resumiria esse projeto que vocês pretendem para o Fluminense, Carlos? Pô, André, primeiro que não é uma compra, né? É um investimento no Fluminense. A gente apresentou ele ontem à noite. A gente está muito orgulhoso do que a gente apresentou. E é uma proposta de tricolores para tricolores, feita com muita dedicação aqui, e um modelo inovador no futebol brasileiro. A gente está falando de um investimento total, de um valor de transação total de 6,9 bilhões. O que quer dizer esses 6,9 bilhões? Primeiro, são 500 milhões investidos no clube. Dinheiro novo que será usado para reduzir a dívida, para investir em jogadores, em xerém, em melhorias no clube. E esses 500 milhões se traduzem no esse 500 milhões é o maior aporte de todas as SAFs que a gente viu até agora. Então, um valor relevante de dinheiro novo no clube. E além desses 500 milhões, a gente se comprometeu com outros 6,4 bilhões de reais investidos no futebol do Fluminense. Muita gente até falou, depois que a gente apresentou a proposta, se equivocou um pouco talvez, do que quer dizer esses 6,4 bilhões. Eu vou explicar aqui bem claramente. Muita gente falou que estão entrando investidores que visam somente o lucro. A gente está impondo uma restrição de distribuição de lucros caso não sejam investidos esses 6,4 bilhões no futebol do Fluminense, e tem uma pequena parcela também, mas que é importante, de royalties para a associação. Ora, se os investidores estão visando somente lucro, por que eles colocariam uma restrição de distribuição de lucros caso não sejam investidos esses 6,4 bilhões? Agora, para tangibilizar para o torcedor, que somos todos nós, o que quer dizer esses 6,4 bilhões em termos práticos, né? Vamos lá. Os 6,4 bilhões em 10 anos, parte dele é uma distribuição de royalties para a associação, começando com 12 milhões por ano, é o maior royalty já distribuído para a associação. A gente vai ter uma associação que vai continuar sócia, junto conosco da SAF do Fluminense, uma das associações mais ricas, e o restante do investimento tem que ser investido em futebol. Isso dá por volta de 625 milhões por ano,
só para fins de comparação, e isso são dados públicos da DF, do Fluminense, da demonstração financeira do Fluminense, em 2024 foram gastos 370 milhões nas DFs com o pessoal. A gente está falando agora de 625 milhões, então é um incremento relevante. Agora, dando um passo além, em termos de folha, que é que todo mundo conversa mesmo, o torcedor gosta de falar, e eu diria também, e essa proposta, quando a gente olha os números públicos, deixa a gente no top 3 de competitividade de folhas do futebol brasileiro. E isso que é importante da nossa proposta. Olhando folha, então, 2024, a gente fala de 19 milhões de folha mês. Para 2026, com essa nossa proposta de SAF, a gente está falando de 25 milhões de folha mês, ou seja, 6 milhões de reais a mais por mês para ser investido em salários de atletas. O que quer dizer 6 milhões de salários com atletas? A gente está falando de 4 John Arias, por exemplo. Então é muito, muito, muito relevante, é uma transformação enorme no futebol brasileiro e a gente tem certeza que o que a gente está fazendo aqui vai deixar o Fluminense em outro nível de competitividade. A última coisa que eu preciso falar também sobre a proposta, sobre os 6,9 bilhões, é que o Fluminense ainda tem uma dívida relevante de quase 900 milhões de reais. Os investidores vão assumir essa dívida. Com esse aporte, a gente vai trazer um dos melhores diretores financeiros do mercado para apoiar o Fluminense, então uma gestão profissionalizada, é um dos pontos importantes da organização. E a gente vai assumir essa dívida, ajudar a solucioná-la de uma vez por todas, que eu sei que é um tema importante para toda a nossa torcida. Então, se eu fosse resumir, essa é um pouco da nossa proposta e a gente está confiante que ela vai ser transformacional no futebol brasileiro e para o Fluminense. Dívida do Fluminense hoje é de 850 milhões de reais, aproximadamente. O GE lista 13 dos investidores desse projeto do Fluminense. Vou dar os nomes aqui. Família Almeida Braga, que é ligada a seguradoras como Atlântica, Bradesco. A família Klabin, que é ligada a empresas de papel e celulose. Família De Luca, ligada a Frescato, do ramo de frutos do mar. A família Zittelmann, que é membro do comitê executivo da BTG Pactual. A BTG, por exemplo, assim como a XP foi a operadora da compra do Botafogo e do Cruzeiro, ela não se tornou dona, ela foi operadora dos negócios, por exemplo, para vender o Botafogo para o Textor. A BTG está fazendo esse papel no Fluminense. Se eu estiver errado, o Carlos me corrige. A família Esteves, né, membro do comitê executivo do BTG Pactual. O André Esteves é um grande tricolor, uma das pessoas mais ricas do Brasil e do mundo, né? Sim. Seguramente. A família Dantas, ligada à gestão de fundos. A família Paz, membro do comitê executivo do BTG Pactual. Ricardo Tadeu, que é ligado à Ambev, né, do ramo de bebidas. A família Monteiro Aranha, ligada ao grupo Monteiro Aranha. O grupo Apex Partners, empresa de investimentos do Espírito Santo. Heráclito de Brito Gomes Júnior, que é ligado à Redditor, do ramo hospitalar, uma das maiores do Brasil. A família Halak, ligada à empreiteira Camargo Correia, espero que seja assim que se pronuncia, se não for peço desculpas. E o Bruno Werneck, advogado. Esses são os 13 listados pelo GE hoje. Se alguma informação estiver incorreta, peço que o Carlos me corrija. E pergunto a ele, quando eu falei compra do Fluminense, ele falou, não, investimento. Por que a gente não pode falar em compra? Por que você prefere falar em investimento? Sendo que a ideia é adquirir 65% da SAF Fluminense. Por exemplo, eu como repórter eu anoto compra. Por que é incorreto falar compra e você preferiu a palavra investimento? Bom, e só para corrigir, eu acho que tem alguns nomes ali, são membros da família Monteiro de Carvalho, não Monteiro Aranha, é importante mencionar isso, e alguns outros grupos, como família Halak também, é um grupo de investidores, não é relacionado à construtora, só para obrigação minha aqui deixar isso claro. Mas vamos lá, André, por que a gente não gosta de usar o termo de compra? Porque no final das contas, o que a gente está fazendo no Fluminense é um investimento. O Fluminense hoje, ele é dos sócios, muitos deles são tricolores. Depois dessa transação, a gente vai continuar com uma estrutura onde muitos tricolores, onde os tricolores que vão continuar sócios, e agora a gente vai ter um novo grupo de tricolores. E tricolores que são, como você mencionou ali, eles são 13 dos mais de 40 CPFs que a gente tem, então é um grupo, eu diria que eu faço investimentos há vários anos, é seguramente um dos grupos de investidores mais qualificados que qualquer empresa poderia ter.
e ninguém vai colocar a sua reputação em risco se não fosse para ser um projeto que combinasse algumas coisas. Primeiro, a performance esportiva, mas também a sustentabilidade financeira do Fluminense no longo prazo. E a gente vai construir isso junto com a associação, que vai continuar tendo uma voz ativa na gestão do Fluminense. Por isso que a gente não gosta de usar o termo compra, porque é um grupo de tricolores aqui que vai continuar falando com um grupo de tricolores aqui, e a gente vai gerir o Fluminense, vai levar o Fluminense para outra prateleira de gestão e de sustentabilidade financeira. E Carlos, antes de passar, porque eu sei que todo mundo está ansioso para fazer perguntas, queria te fazer uma questão que é a seguinte. Quando você tem um dono muito claro, que é o caso do Pedro Lourenço, comprou o Cruzeiro, ele é o dono. Ele faz o que ele quer no Cruzeiro, ele decide, ele manda embora o técnico, ele contrata quem ele quiser, ele é o dono. No caso do Textor no Botafogo. Quem vai mandar? De quem são as decisões, caso esse projeto seja aprovado? Você listou 13 membros. Mas de quem é a palavra final? Quem toma a decisão, por exemplo, caso o projeto vingue no Fluminense? Boa, então, como é que vai ser feita a gestão do Fluminense? A gente vai ter um conselho de administração, assim como as melhores empresas no Brasil são geridas, elas são geridas por um conselho de administração. E é por isso, justamente, que a gente pegou investidores com essa reputação, com esse calibre. São investidores que têm uma história empresarial de extremo sucesso e uma história também de investimentos de muito sucesso. A gente buscou replicar o que existe melhor no mercado empresarial, adaptado para o contexto do futebol, obviamente. O Fluminense vai ser tocado da seguinte forma: a gente vai ter um conselho de administração com 8 membros, 2 membros são da associação, eles terão voz ativa, a gente vai discutir tudo com eles, e os outros 6 membros, um deles será o presidente da SAF, e os outros 5 serão apontados de forma estritamente técnica. A gente vai ter uma pessoa que entende de futebol global, então quem que está na Europa, vendo o que está acontecendo de melhor no futebol mundial para a gente trazer para o Brasil, seja de analytics, seja do mercado de negociação. A gente vai ter uma pessoa que entende de marketing esportivo, dos melhores do mundo, para a gente potencializar as receitas do Fluminense, seja de match day, seja de propaganda, seja de sócio-torcedor. A gente vai ter uma cadeira que vai ter alguém que vai ser responsável por gestão, como a gente implementa KPIs, metas, modelo de remuneração, modelo de negócio do Fluminense. Eu vou ser um dos membros também desse conselho, e a gente tem uma última cadeira que potencialmente será para alguém com um perfil mais de direito esportivo. Então vai ser essas 8 pessoas, esse conselho vai indicar um presidente, um CEO para o clube. Esse CEO é quem toca a banda no dia a dia e, obviamente, decisões importantes vão subir para esse conselho, mas vai ser uma gestão extremamente profissional. E um ponto importante para todo mundo, que deveria ser um dos pontos que deixa a torcida, todos nós mais animados, é que você vai continuar respeitando a associação, mas você não vai ser... o futebol do Fluminense não vai estar sujeito a mudanças a cada 3 em 3 anos por conta de eleições. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!